Olá, eu me chamo Iris Reutemann. Esse curso é chamado Regularização Ambiental e Fundiária e Desenvolvimento Rural Sustentável. Ele faz parte de uma parceria entre o INCRA e a Universidade de Brasília e parte de um projeto chamado Governança e Regularização Fundiária em terras do INCRA e União, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, GovFUN. Esse curso foi produzido pelo professor Tamiel Jacobson e por mim, e também contou com a colaboração de profissionais do INCRA e profissionais do Centro de Pesquisa e Inovação da Agricultura Familiar, CEGAF, da Universidade de Brasília. O GovFUN promoveu 6 cursos de capacitação com temáticas ligadas à regularização fundiária, como governança fundiária, ordenamento territorial, meio ambiente, tecnologia, conflitos socioambientais e regularização fundiária em faixa de fronteira. Essa capacitação tem caráter introdutório e é dividida em 2 módulos. No primeiro módulo, eu vou apresentar os principais conceitos e normas sobre o tema, e o segundo módulo trata dos desafios e perspectivas da regularização ambiental e fundiária no Brasil. Bom, qual a relação entre a regularização fundiária, ambiental e o desenvolvimento rural sustentável? A falta de regularização fundiária, ela tende a contribuir para o desmatamento ilegal, já que quando a terra é de ninguém, todo mundo faz o que quer e muitas vezes sem ser responsabilizado legalmente. Estudos apontam que boa parte do desmatamento na Amazônia brasileira está ocorrendo em terras públicas, em terras não tituladas e com grilagem. Por isso, a regularização fundiária, somada ao cumprimento da legislação ambiental, são importantes para evitar o desmatamento ilegal. Além disso, a regularização fundiária, ela traz segurança jurídica e pode trazer acesso a crédito aos produtores rurais. E isso, com certeza, contribui para o desenvolvimento rural sustentável. Por outro lado, a flexibilização dos critérios para a regularização fundiária, que antes era restrita a pequenos imóveis rurais, e a flexibilização da legislação e da fiscalização ambiental podem também contribuir para a grilagem e a privatização de terras, sem considerar a sua função social, e assim aumentar as desigualdades e a violência no campo. Bom, hoje se fala muito sobre os impactos das mudanças climáticas globais no meio ambiente e na sociedade. E já é consenso mundial que a ação humana, por meio da emissão de gases de efeito estufa, como combustíveis fósseis, é o principal vetor de aquecimento global que vemos hoje em dia. Contudo, é preciso destacar que não são apenas as mudanças climáticas globais que afetam o meio ambiente. O desmatamento, por si só, ele já causa impactos no meio ambiente e também no clima local e regional. O desmatamento, ele leva à perda e degradação do solo, dos recursos hídricos e da biodiversidade. Mas, além disso, alguns estudos apontam que o desmatamento também leva a impactos no clima local e regional. Um estudo realizado por Silvério e outros, em 2015, mostrou que o desmatamento no entorno do Parque Nacional do Xingu levou a um aumento da temperatura de superfície da Terra e a diminuição da evapotranspiração, que é o vapor d'água emitido pela vegetação. E isso pode levar à diminuição das chuvas e ao aumento do risco de queimadas. Mais recentemente, outro estudo realizado por Rodrigues e outros em 2022 também demonstrou o mesmo resultado para o bioma cerrado, ou seja, o desmatamento aumenta a temperatura de superfície da Terra e diminui a evapotranspiração, que pode levar à diminuição das chuvas, o aumento de queimadas, e com isso pode diminuir a produtividade agrícola em algumas áreas. E assim,
também é um tiro no pé para o setor agropecuário. Eu vou apresentar agora alguns dos principais marcos legais referentes à regularização ambiental, começando pelo primeiro Código Florestal de 1934. Bom, o Código Florestal de 34, ele definiu os conceitos de florestas protetoras em áreas privadas, florestas remanescentes dos parques nacionais, estaduais e municipais, florestas modelo, que eram as florestas plantadas, e florestas de rendimento, que são as florestas que não são nem as protetoras nem as remanescentes. Bom, ao definir as florestas protetoras, o Código já considerava suas funções ecossistêmicas como a conservação da água, do solo, a fixação de dunas. Também considerava sua função na defesa das fronteiras, salubridade pública, proteção de sítios de beleza natural e o abrigo de espécies raras da fauna nativa. Outro marco importante foi o Estatuto da Terra, de 1964, que, além de ser um marco ambiental, também é um marco da regularização fundiária, já que essa lei regula os direitos e as obrigações relativos aos imóveis rurais para a reforma agrária e para a política agrícola. Ele trouxe definições importantes, como imóvel rural, propriedade familiar, módulo rural, minifúndio e latifúndio. Em 1965, foi sancionado o segundo Código Florestal, que definiu as florestas como bens de interesse comum e reconheceu os direitos de propriedade e limite de uso das florestas. Essa lei definiu conceitos de reserva legal e área de proteção permanente. A área destinada à reserva legal nos imóveis rurais era de 80% na Amazônia Legal, 35% na vegetação de cerrado da Amazônia e no bioma cerrado, 25% para florestas e outros tipos de vegetação nas outras regiões do país e 20% em áreas de campos gerais em qualquer região do Brasil. As áreas de preservação permanente, ou APPs, associadas a cursos d'água, variavam de acordo com a largura do seu leito. Por exemplo, a faixa de APP era de 5 metros para cursos d'água com largura menor que 10 metros. Para cursos d'água com largura entre 10 e 200 metros, a faixa de APP era a metade da largura do curso d'água. E, finalmente, ela era de 100 metros para rios com largura maior que 200 metros. Além disso, eram consideradas APPs as áreas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios, nascentes e olhos d'água, topos de morro, montes, montanhas e serras, encostas com declividade superior a 45 graus, as restingas, bordas dos tabuleiros ou chapadas, e as áreas com altitude superior a 1.800 metros. Bom, a largura das faixas de APP marginais aos cursos d'água, essa largura foi depois alterada algumas vezes, como em 1986 e 89. A Lei 7.511 de 86, ela aumentou a faixa de 5 para 30 metros para cursos d'água com largura menor que 10 metros. 50 metros para cursos d'água com largura entre 10 e 50 metros de largura, 100 metros para cursos d'água com largura entre 50 e 100 metros, 150 para cursos d'água com largura entre 100 a 200 metros, e, finalmente, para cursos d'água com largura maior que 200 metros, a largura da faixa da APP ela era igual à distância entre as margens. Outro marco legal foi a própria Constituição de 1988, que trouxe mecanismos importantes para a proteção do meio ambiente, que antes era tratado de forma indireta. A Constituição de 88 passou da perspectiva utilitarista para uma visão protecionista, que havia surgido na Conferência de Estocolmo, em 1972. No seu artigo 225, ela estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, em 2012 foi sancionada a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a Lei 12.651, que é um dos principais marcos da regularização ambiental. Então, nesse slide, eu mostro, não todos, mas os principais marcos que levaram, que têm relação com o tema da regularização ambiental, desde o Código Florestal, o Estatuto da Terra, o segundo Código Florestal, algumas alterações do segundo Código, em 1986 e 89, e a Constituição de 88, que foi um marco muito importante. Finalmente, em 2012, ocorreu a sanção da Lei da Proteção da Vegetação Nativa. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ela foi uma lei controversa. Ela trouxe avanços, como o Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental e as cotas de reserva legal. Por outro lado, durante as discussões do projeto de lei, muitos pontos foram fortemente debatidos e criticados pela comunidade científica, que foi ignorada em diversas questões. A lei foi considerada leniente com quem praticou o desmatamento legal antes de julho de 2008 e limitou, por exemplo, a proteção ou a necessidade de restauração de florestas em APPs que beiram os cursos d'água. Por exemplo, com a chamada regra da escadinha. Então, em áreas que seriam de APP, que foram desmatadas antes de 22 de julho de 2008, há uma nova regra, tá? Por exemplo, os imóveis rurais com menos de um módulo fiscal, eles, embora a proteção seja de 30 metros para cursos d'água estreitos, só é obrigatório restaurar uma faixa de 5 metros, tá? E no entorno de lagos e lagoas também só é necessário restaurar 5 metros se o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008. E no entorno de nascentes, a faixa para restaurar para essas propriedades pequenas foi só de 15 metros e de 30 metros em áreas de brejo e de veredas. Então, quais são as principais etapas da regularização ambiental? A gente tem o cadastro ambiental rural, depois o programa de regularização ambiental e, finalmente, o cumprimento do termo de compromisso. Então, como é que é a primeira etapa? Bom, o cadastro ambiental rural é um cadastro obrigatório e autodeclaratório. Então, o produtor rural ele vai fazer a inscrição no CAR, primeiramente. Isso é feito online e a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, a segunda etapa é a etapa de validação, que é feita pelo órgão do meio ambiente estadual ou do Distrito Federal. Ok, então ocorre essa validação. Se tiver algum problema de informação, inconsistência, é necessário que haja uma retificação e depois, até que ele seja validado, ok? Então, uma vez validado, se o produtor não tem nenhum passivo, a situação do imóvel fica regular, ela é regular. Agora, se houver algum passivo, então passa para a próxima etapa, que é a etapa de adesão ao programa de regularização ambiental. Ou seja, se houver uma área que foi desmatada e não poderia ter sido desmatada, então isso constitui um passivo, tá? Então, o produtor, ele entra na próxima etapa, que é a do PRA, ou PRA. O que acontece nessa etapa? Bom, ele vai ter que providenciar, que produzir um projeto de recuperação de área degradada ou alterada, um PRADA, ok?
Bom, esse prado ele vai ser submetido ao órgão ambiental e, uma vez aprovado, ou seja, se for aprovado, vai para a segunda etapa, que seria do termo de compromisso. Se tiver algum problema no Prada, então ele volta até que seja aprovado. Então, vamos lá, o produtor fez inscrição no CAR, teve seu CAR validado, foi observado um passivo, ele aderiu ao PRA, fez um projeto de recuperação de área degradada ou alterada, e ele foi aprovado. Bom, aí a partir daí ele assina um termo de compromisso, e a partir de então as sanções administrativas relativas àquele passivo ambiental, elas ficam suspensas. E aí começa a terceira etapa, que é a parte do cumprimento do termo de compromisso, onde ele vai executar o PRADA de acordo com o cronograma e as atividades previstas, e ele entra numa fase de monitoramento, e ao longo desse tempo, se precisar haver alguma manutenção, alguma atividade de manutenção, ela é feita, e esse monitoramento ele vai ocorrer até que finalmente seja emitido um atestado de que foi cumprido esse termo de compromisso. Bom, vamos voltar agora ali no cadastro ambiental rural. Ao fazer o cadastro ambiental rural, ele pode verificar que ele tem mais vegetação nativa, excedente de vegetação nativa em relação à reserva legal. Então, se você tem mais vegetação nativa do que necessário por lei, você tem um excedente de reserva legal. E você pode negociar esse excedente por meio com outro proprietário de imóvel rural que tenha uma reserva legal em área consolidada, e aí pode haver essa negociação para compensação. Tá, então, a compensação da reserva legal ela só pode ser feita em área que já foi desmatada antes de 22 de julho de 2008, que é a área consolidada. Tá? E ela pode ser feita por meio da aquisição de uma cota de reserva ambiental, pode ser feita por meio do arrendamento de servidão ambiental ou excedente de reserva legal, por meio de doação da área localizada dentro de uma unidade de conservação de domínio público e também por meio do cadastramento da área equivalente em outro imóvel rural pertencente ao mesmo proprietário. Lembrando que a compensação da reserva legal ela tem que ocorrer em áreas que sejam no mesmo bioma. E quando são no mesmo bioma, mas em outro estado, tem que ser em áreas consideradas prioritárias. Bom, então vamos lá falar um pouquinho do CAR, né? O CAR é um registro autodeclaratório. Então, nessa figura, a gente tem um exemplo de um CAR, tá? O que o proprietário tem que registrar? A área consolidada, que é aquela área que foi desmatada antes de 22 de julho de 2008, a área de reserva legal, aí tem o curso d'água, a hidrografia, né? A área de preservação permanente e o limite do imóvel. Então, ele tem que registrar, por exemplo, a reserva legal, como a gente viu anteriormente, né, na Amazônia, 80% de áreas em florestas, 30% em vegetação de cerrado, 20% em campos gerais, e nas demais regiões é 20% em qualquer tipo de vegetação. A APP, ela, nesse caso, nesse exemplo, ela é uma APP associada a um curso d'água. Então, também tem que seguir aquelas regras de acordo com a largura do leito do curso d'água. A
além disso, ela tem que, se houver áreas de uso restrito, o produtor tem que registrar. Nesse caso, desse exemplo, não tem. E ela se refere a pantanais e planícies pantaneiras e áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. E, além disso, ele tem que registrar o remanescente de vegetação nativa dele, seja ele excedente ou não. E também, se houver alguma área de servidão administrativa, ela também tem que ser registrada no CAR, que seriam, por exemplo, as áreas onde passa uma rodovia ou uma área de transmissão de energia elétrica. Então, essa área ela é descontada depois para se calcular a porcentagem de área de reserva legal do imóvel. Bom, então, como a gente faz o registro, né? Bom, já existe um manual desde 2016 que mostra como é feito, né? Então, esse manual ele é bem descritivo, ele mostra todas as etapas, como você baixa as imagens, cadastra, grava, envia e retifica. E, bom, também no site você pode procurar a legislação, então, qualquer legislação associada ao processo de registro do CAR e de regularização ambiental, tem lá. E, atualmente, a gente tem um site já bem completo, onde ele tem todas as etapas que você precisa, com todas as informações. E tem também uma ferramenta muito importante agora, que é a central do proprietário possuidor. Então, você pode tirar dúvidas diretamente sobre o seu cadastro, enviar mensagens. Então, é um canal bem importante que facilita muito a vida do proprietário ou possuidor do imóvel rural. Bom, aqui novamente, no site, ele te dá acesso, né, a todas as informações e todas as etapas, ele é bem explicado. E aqui eu vou dar um exemplo de alguns problemas que ocorrem no CAR. Lembrando, né, o CAR é um registro autodeclaratório e muitas vezes ele é feito de uma forma equivocada, ou até de uma forma propositada, de forma errada. Né? Então, o que ocorre? Ocorre muita sobreposição, isso é uma coisa muito comum. Então, como a gente vê aqui nessa figura, um exemplo de sobreposição de dois imóveis diferentes. Então, a gente não sabe quem é o dono, né? Se é o que é o perímetro laranja ou o perímetro vermelho. E também ocorre muitas vezes, esse aqui é um outro exemplo, de sobreposição com unidades de conservação. Então, voltando aqui rapidamente a essa figura, essa parte de inscrição é uma parte que ela é simples de fazer, mas isso gera também um ônus muito grande para os órgãos de meio ambiente, porque para validar um CAR não é simples, né? Você verificar se as informações estão corretas, etc. E isso, na verdade, é o maior gargalo hoje para a implementação da política de regularização ambiental no Brasil, é essa etapa de validação, porque ela vai ser uma etapa lenta, né? São poucos profissionais para muitas inscrições. E, hoje em dia, existe já uma ferramenta que é a análise dinamizada, que é uma análise que existem vários processos já automatizados a partir de imagens de satélite e mapeamento temático das feições do CAR. Então, isso provavelmente vai ajudar a acelerar o processo, mas ainda assim, hoje, para a implementação da política, ainda é o gargalo, essa etapa de validação.
Ok. Bom, é, uma vez identificados os passivos, é preciso fazer a adesão ao PRA, né, ao Programa de Regularização Ambiental, e começar a restauração e adequação. O que existe hoje? Existe que é uma plataforma desenvolvida pela Embrapa que é sensacional, que é a Web Ambiente. Bom, ela é o maior banco de dados de espécies vegetais nativas e de estratégias para recomposição ambiental da vegetação no Brasil. E ele é um banco de dados que ajuda na tomada de decisão no processo de adequação ambiental da paisagem rural. Ele não só indica quais as melhores estratégias e técnicas, como as melhores espécies, ou as espécies que são adequadas para cada tipo de vegetação em cada local do Brasil. Ele, inclusive, tem uma ferramenta onde você simula, então você vai colocar onde é a sua área, qual bioma, qual era a vegetação anterior, quais são as condições do local hoje em dia, e a partir disso, ele vai sugerir alguma estratégia de recomposição, além de indicar as técnicas. Então, por exemplo, a Web Ambiente, ela propõe 4 grandes estratégias, tá? Uma é regeneração natural sem manejo, que é geralmente para áreas que já têm um maior potencial de restauração natural, ou seja, elas não estão muito degradadas, e você simplesmente faz o isolamento, ou por meio de cerca para impedir animais, ou aceros para impedir o fogo. E com isso, você conduz essa regeneração sem muita intervenção, tá? A outra estratégia é a regeneração natural com manejo, onde você já tem uma área um pouco mais degradada que é necessário alguma intervenção para acelerar esse processo. Então, é feito com enriquecimento de espécies, adição de adubo, controle de espécies competidoras, etc. E você aplica diferentes técnicas de recomposição, como controle das espécies competidoras, a promoção do adensamento das espécies, o enriquecimento com diferentes espécies, e técnicas de nucleação, onde você promove em determinadas áreas o revolvimento do solo, ou põe galhada, põe poleiros, e faz algumas intervenções em núcleos, em áreas nucleares, para que isso seja expandido ao longo da área depois. Quando uma área ela não tem, ela já se encontra no estado de degradação um pouco mais avançado, então é recomendado o plantio em área total, onde você vai, por exemplo, você já tem um solo completamente degradado, compactado, uma área toda desmatada, então você promove o plantio em área total, onde você muitas vezes já vai trabalhar a terra, às vezes tem que até passar de forma mecanizada, fazer uma limpeza da área, revolvimento do solo para fazer esse plantio. E são utilizadas técnicas, então, de plantio ou de mudas ou semeadura direta. E na Web Ambiente ele também separa essa outra estratégia, que seria por meio de sistemas agroflorestais, que são específicos para cada tipo de modelo de sistema agroflorestal que você quer implantar. Aqui é só um exemplo, por exemplo, de uma técnica muito poderosa e também, de certa forma, de menor custo, né, comparado ao plantio de mudas, que você não tem que ter toda a fase de preparação, em viveiro, de produzir a muda, de cuidar da muda. E muitas vezes você semeando logo, a semente já vai se adaptar ali, aquelas condições, e vai germinar de uma forma mais fácil e se estabelecer melhor. Então, é uma técnica muito promissora que vem sendo usada em todos os biomas. Aqui é um exemplo da muvuca, então, onde você pega as suas espécies de interesse,
E elas, muitas vezes, elas podem ser espécies florestais, mas dependendo da área, elas, como principalmente no cerrado, são espécies gramíneas ou herbáceas, né? Então, a restauração ela não é só feita com espécies arbóreas, né? Mas as espécies herbáceas e gramíneas são muito importantes também. Estou aqui também algumas fotos para mostrar como é um exemplo de muvuca. Você pega as sementes das espécies selecionadas, você faz uma grande mistura, né? Depois você separa em saquinhos, e você pode ter várias pessoas que vão passando e fazendo esse plantio de forma espalhada aí pela sua área. Você, nesse caso aqui, um exemplo, né? Você põe algumas sementes, não precisa pôr muitas, se elas forem de boa qualidade, e vai botando em covas, que às vezes até com o seu próprio pé mesmo você faz o buraco e cobre um pequeno instrumento. Tá, outra funcionalidade da Web Ambiente é que ele também indica as espécies nativas. Então, por exemplo, né, você coloca lá qual o seu bioma, qual o tipo de formação, se é uma savana, se é uma floresta, que tipo de floresta é. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei cerrado, florestal e mata de galeria. E aí ele já dá uma lista das espécies que são características desse tipo de vegetação. Ou seja, são as espécies ideais para você plantar ali. Não faz muito sentido você plantar uma espécie que não seja dali, a não ser que você tenha algum interesse econômico, mas ecologicamente o ideal é que você obedeça à estrutura natural, florística natural da região. A gente pode observar aqui que ele dá o nome da espécie, o nome científico da espécie, ele dá os diferentes nomes populares da espécie e uma coisa que é importantíssima, o uso econômico, né? Então, no caso aqui, tem uma espécie, Acrocomia coleata, que é o chamado coquinho babão, eu conheço como coco babão, mas tem vários nomes populares. E os diferentes usos econômicos, né? Alimentício, artesanal, celulose, forrageiro, fibra, madeireiro, medicinal, etc. Por que isso é importante? Essa informação é muito importante, porque uma estratégia para incentivar, né, a restauração, a recomposição de áreas nativas em larga escala é você oferecer ao produtor alguma opção de uso econômico daquela espécie. E se você conseguir fazer com que sua área recuperada também traga alguma renda, isso vai ser mais fácil de ser disseminado, né? E, então, a gente não pode dissociar também o uso econômico. E é muito importante você ter essa informação ao escolher as espécies que você vai usar. Então, por exemplo, ali, ao selecionar a espécie, ele dá várias informações sobre a espécie, né? A identificação da espécie, a família, onde ela ocorre, quais fisionomias ela ocorre, em quais estados ela ocorre, além de dar várias fotos que vão ajudar você também a identificar a espécie. Então, muitas vezes a pessoa ela vai querer coletar as sementes, né? Ela às vezes não sabe onde comprar, ou se ela quer usar uma espécie, ela pode conferir, né? Se é aquela mesma que ela recebeu, etc. Então, também dá várias informações sobre a muda, fotos sobre a muda, sobre o fruto, sobre a planta. Além disso, ele mostra algumas informações importantes sobre como é a produção de mudas e outras informações também que são relevantes. Como é o plantio, e além de também mostrar algumas referências bibliográficas sobre a espécie.
Então, a Web Ambiente é uma plataforma extremamente robusta e está cada dia melhor. Daqui a pouco, só falta agora ela fazer a restauração para o produtor. Ai, ai. Bom, vamos lá. Ok, então, vamos lá. O produtor rural fez o CAR, aderiu ao PRA, teve o seu PRADA aprovado, assinou o termo de compromisso, executou o PRADA. A última etapa é a etapa de monitoramento. Ok, como é que é essa etapa? Essa etapa, ela depende muito da regulamentação do programa de regularização ambiental no estado ou unidade federativa. Alguns estados já têm protocolos definidos, outros ainda não, tá? Então, um exemplo é, por exemplo, no Cerrado, São Paulo, que já tem um protocolo definido desde 2015. No Distrito Federal, esse protocolo também já existe, e ele foi inspirado no de São Paulo, com algumas modificações. E Mato Grosso também já tem desde 2018, que também foi inspirado no Distrito Federal, com algumas pequenas modificações. Então, eu vou dar um exemplo do protocolo de monitoramento da recomposição da vegetação nativa do Distrito Federal. Então, nesse livro, existem todas as normas e diretrizes para você fazer o monitoramento. Desde o número de parcelas, que vai variar de acordo com a sua área, e o tamanho das parcelas. As parcelas, elas são de 4 por 25 metros, e o número de parcelas varia de acordo com a área. Então, se sua área, que tem que ser restaurada, for menor do que meio hectare, vai ser a área total mais 5 linhas de cobertura, mais 5 parcelas. Se sua área tiver entre meio e 1 hectare, são 5 parcelas. E se sua área for maior do que 1 hectare, serão o número de hectares mais 4 parcelas, desde que o máximo de parcelas seja 50. Ok, então aqui é um exemplo que a gente tem aqui desse livro, do protocolo de monitoramento do DF, onde existem dois tipos de monitoramento. Um que você vai monitorar a cobertura, e o outro que vai ser o número de espécies e a densidade de indivíduos regenerantes. Para a cobertura de copa, ele indica o quê? Você fazer uma tabela e você, em cada ponto, na linha central da sua parcela, você vai esticar uma trena de 25 metros e em cada ponto dela, você vai colocar uma vara e vai ver o que vai, qual vai ser, o que essa vara vai interceptar para você avaliar a cobertura. Então, você bota a vara e você vê se tem capim nativo, se tem vegetação, sim ou não. Tem lenhosa nativa, sim ou não. Tem capim nativo, por exemplo, se tiver, aí você vai botando X. Tem nativa, coloca X. Tem exótica, se tiver, coloca X. E você vai preenchendo essa tabela e, ao final, você consegue somar, e com uma fórmula que ele indica no livro, você consegue estimar facilmente a cobertura desses indicadores. Seja ele capim nativo, lenhosa nativa, capim exótico, com cobertura ou sem cobertura, e etc. O outro tipo de avaliação é em relação ao número de regenerantes e o número de espécies. Então, dentro da sua parcela, depois que você já fez a avaliação da cobertura naquela linha central, você vai contar quantos regenerantes tem, que são indivíduos lenhosos de espécies nativas, que têm altura entre 30 centímetros e 2 metros. Então, você conta e vai anotando na sua tabela.
e conta também o número de espécies que você viu em cada uma das suas parcelas. Bom, outras normas que tem referentes ao monitoramento do DF, elas estão na Instrução Normativa 723 de 2017 e na Nota Técnica 01/2018. No caso, no Distrito Federal, você tem que fazer o monitoramento anual e tem que entregar esse relatório até 31 de maio. E na Nota Técnica 01/2018, existem os indicadores que vão indicar se a sua área já é considerada recuperada. Por exemplo, bom, para cada tipo de formação existe um indicador. Então, para a formação savânica vai ter um grupo de indicadores com esses valores, para a formação florestal um outro grupo e para a formação campestre também. Aqui é um exemplo para uma formação savânica, por exemplo, para uma área de APP ou com plantio intercalado com espécies exóticas ou reserva legal com sistema agroflorestal, por exemplo. Então, a porcentagem mínima de cobertura que você tem que ter é 80%, para ser considerado como já restaurado. A cobertura de espécies exóticas, perenes ou ciclo longo, ela pode ser no máximo 50%. Então, até 50% da cobertura pode ser de espécies exóticas. A cobertura de gramíneas exóticas, ela pode ser de até 40%. A cobertura de vegetação lenhosa nativa tem que ser de pelo menos 30%. A cobertura de gramíneas nativas tem que ser de pelo menos 30%. E a cobertura de vegetação nativa tem que ser pelo menos de 50%. E aqui também um exemplo. A densidade de regenerantes nativos, ela tem que atingir 3.000 indivíduos por hectare. E o número de espécies nativas, ele varia de acordo com a sua área. Ele tem que ser pelo menos 20 espécies para áreas de até 7 hectares e pelo menos 30 de espécies para áreas a partir de 7 hectares. Então, esses foram alguns exemplos dos indicadores de monitoramento para a savana no Distrito Federal. Então, com isso, eu termino a aula do módulo 1, onde eu falei basicamente sobre o cadastro ambiental, o processo de inscrição, validação, depois, a partir dos passivos, a adesão ao programa de regularização ambiental, e uma vez aprovado o termo de compromisso, como é feito o PRADA, e, por fim, como é o monitoramento da recomposição da vegetação nativa, com exemplo do Distrito Federal. No próximo módulo, eu vou falar das perspectivas e desafios da regularização ambiental e fundiária no Brasil, e aqui seguem as referências da aula de hoje. Muito obrigada.